meus queridos, saudade de vocês. Há algum tempo eu não tinha tido a oportunidade de estar aqui junto com vocês, mas hoje, dia 2 de julho, né, domingão, Deus providenciou maravilhas, né, que eu pudesse estar aqui falando dessa palavra para você. Fica no livro de Neemias, para você não esquecer. Neemias, a partir do capítulo 1, verso 1, vou falar um pouquinho, mas eu vou convidar você para orar comigo, tá bom? Pai justo, em nome de Jesus, meu Deus, abençoa meu filho que aqui está comigo, abençoa minha esposa que está cuidando do lar, meu Deus, abençoa essa casa, meu Deus, abençoa cada casa, cada lar, que essa tua palavra penetrar, oh meu Deus, em nome de Jesus, abençoa cada aparelho, que assim for ungido pela tua santa palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, me usa para que hoje eu fale dessa palavra, essa narrativa abençoada que o Senhor fez através do teu servo. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém. Então, queridos, eu vou convidar você para fazer essa leitura abençoada. Olha que leitura linda, tá? Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês do Quisleu, né? No 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram e sobreviveram ao cativeiro. Também perguntei sobre Jerusalém, e eles me responderam: bom, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passando por grande sofrimento e humilhação. Bem, sobre o muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Olha, versículo 4. Quando ouvi essas coisas, eu sentei-me e chorei. Passei dias lamentando e jejuando e orando ao Deus do céu. Então eu disse: Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, fiel à aliança e à misericórdia com os que te temem e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos, aos teus olhos estejam abertos para a oração do teu servo, que está fazendo agora diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos e em favor do povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo, nós temos cometido. Agimos de forma corrupta, vergonhosa, né, contra ti. Não temos obedecido os teus mandamentos, nem os teus decretos, nem as tuas leis que tu deste ao teu servo Moisés. Confissão? Vocês entendem isso? Queridos, eu queria falar hoje dessa palavra assim bem interessante. Neemias, ele, filho de Acalias, né? Ele foi deportado, como muita gente foi. Então, assim, eu creio que ele poderia ter dito: mas Senhor, eu também, eu que estou pregando, eu que estou falando do Senhor com tanta fé, com tanto fervor, por quê? Mas essas perguntas não coubem no coração daquele homem. A palavra de Deus diz que ele foi servir lá na casa do rei, o rei Artaxerxes, né? É difícil falar o nome. E a palavra de Deus diz que na cabeça dele, ele ficou pensando na sua antiga casa, lá na Jerusalém do Senhor. Então ele ficou pensando: meu Deus, como é que está aquele povo? Porque ele poderia estar dizendo: não, eu agora sou copeiro, eu estou aqui diretamente com o rei, com a rainha, eu sou respeitado, eu tenho que andar bonito, eu tenho que andar com roupas boas, né? É um cargo de confiança, copeiro do rei.
Esse cargo era de tanta confiança que quando o rei ia ser servido de um vinho, o copeiro tomava primeiro o gole. Porque se tivesse colocado ali um veneninho, alguma coisa, você entende? O copeiro primeiro caía. E o rei não tomava. Essa era a ideia. Essa era a lei. E ele estava lá fazendo o papel dele. O copeiro tinha a função de chegar lá e vigiar, fiscalizar a comida que estava sendo feita para o rei, para a rainha. Você entende? Tinha que sair dali tudo perfeito. Então eu quero chamar a atenção para você de cargos de confiança. Eu me lembro do cargo de Moisés, de Daniel também, né? Me lembro, né? Governador. Então, assim, e Daniel também esqueceu dos seus antepassados? Não, porque você não esquece da sua parentela, você sabe da preocupação. Eu levando um pouquinho para cima, elevando essa palavra até o Senhor também não esquece de você. Ah, mas está no cativeiro, tá? Ah, mas foi permissão do Senhor, foi. O Senhor só queria te chamar a atenção porque tentou em outras e outras e outras vezes e você não deu crédito para isso. Não é mesmo? Então o que é que aconteceu? O Senhor quis chamar a atenção com aquele povo, levando até o cativeiro, né? Mas Deus usou aquele rei de uma forma abençoada, queridos. Você entende? A palavra de Deus diz que no mês do Quisleu, que era o mês da colheita do trigo, né? No mês do Quisleu, né? No 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, né? E ele disse que Anani, um dos seus irmãos, veio ajudar com alguns outros homens, né? E ele aproveitou o ensejo e perguntou acerca dos judeus que tinham sobrevivido ao cativeiro. E ele perguntou também como é que anda Jerusalém antiga, como é que anda a terra onde eu enterrei os meus pais, né? Os meus antepassados, onde nós estávamos no templo orando. Como é que está tudo lá? Conta para mim. Eu estou aqui, mas o meu coração está lá, preocupado. O Senhor está lá, mas o coração dele está aqui no meio do povo, esperando um arrependimento, esperando uma oportunidade. Então, Deus dá aquele jeitinho, né? Deus cria aquela situação para as pessoas entenderem que Deus é Deus. E Ele não te esquece, querido. Amém? Então, assim, continuando na palavra, ele fez as perguntas, né? Ele lhes perguntou, né? Acerca dos judeus que tinham sobrevivido do cativeiro e também como anda. Olha a resposta no versículo 3. E eles lhes responderam: bem, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passando por grande sofrimento e humilhação. Bom, e o muro de Jerusalém foi derrubado, foi destruído, e as portas foram queimadas. Quero te dizer que é complicado falar dessas coisas porque dói. Patrimônio. Não, mas quando a gente morre, a gente não leva nada. Bom, não é assim que as pessoas pensam. Mas é um fato. Isso é verídico. Mas ele estava falando de uma cidade histórica. Ele estava falando de um templo onde se buscava o Senhor, onde tinham sido carregado aquilo que o Senhor tinha ungido para que ficasse ali, você entendeu? Cadê os levitas? Cadê as festas? Cadê o povo? Você olhar e aqui está só o lugar, aqui está só a lembrança, o resto acabou, não é assim? Tão complicado, gente, como foi que ficou o coração daquele homem? Foi difícil entender,
A palavra de Deus diz que foi assim, imediato. Ele se abateu. Deus criou a situação. Deus mandou aquelas pessoas ir até ele. Ele perguntou, as pessoas contaram a situação e ele se comoveu. Dói. Já viu aquele adágio? A verdade dói. Essa doeu. A palavra de Deus diz, querido, que no versículo 4, para você não se perder aí na leitura, quando eu ouvi, dizendo Neemias, né? Quando eu ouvi essas coisas, eu sentei-me e chorei. Eu passei dias lamentando-me, jejuando, orando a Deus dos céus. Aí ele tomou uma atitude. Eu quero que você sinta a presença de Deus em todas essas atitudes que foram tomadas. Eu quero que você sinta o favor do Senhor em todas as circunstâncias ali. O Senhor estava com ele. O Senhor estava naquela situação. O Senhor era a própria situação. Entende? É por isso que é bom você ler a palavra, entender a palavra e viver a palavra. Tá certo? Pois olha, querido, olha, a palavra de Deus diz no versículo 5, então eu disse, ele tomou uma atitude, então eu disse, Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. O Senhor é um Deus do céu, o Senhor é o Deus grande e temível, e o Senhor é um Deus que ama a sua aliança para aqueles que guardam, né? Aqueles que amam, que temem, que obedecem os mandamentos do Senhor. E ele continua na sua narrativa, tá certo? Ele continua. Versículo 6, a palavra de Deus diz assim, que os teus ouvidos, preste atenção, a oração, né? Como se o Senhor estivesse aqui de frente, como você está de frente comigo. Como deve ser. Como busca, né? Então, ele disse, olha, querido, o versículo 6, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a minha oração. Amém? De fé, genuína, verdadeira, olho no olho. Ou seja, ele disse, olha, Senhor, o que eu vou te dizer aqui é importante. Então eu quero que tu ouça. Tá certo? Maravilha? Versículo 6. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso, Senhor, os meus pecados. Confesso que nós, aí ele já inclui o povo de Israel, nós, tá? Os israelitas, nós temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo, nós temos pecado contra ti. Confessa. Você respira. Eu cometi pecado contra o Senhor no passado. Eu confesso. Era necessário o Senhor nos trazer aqui? Era. Mas agora, Senhor, nós estamos cansados. E o Senhor disse que o Senhor levaria o fardo daqueles que te buscam, daqueles que vivem uma aliança contigo. Nós quebramos essa aliança e é necessário reverter para que nós saiamos dessa situação. É reconhecer. É você passar a ver não com esses olhos, mas com os olhos do coração, os olhos do sentimento, os olhos da fé. De fé em fé, como Paulo disse, de passo em passo, e chegará a glória do Senhor. Amém?
versículo 7, tá? Agimos de forma corrupta, vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os teus mandamentos, aos teus decretos e às tuas leis, que tu deste a Moisés. Eles eram conhecedores, não tinha ninguém inocente ali. Mas preferiram os deuses pagãos, preferiram seguir as anedotas, as mentiras, queimaram seus filhos por bruxarias. Você entende? Então era necessário que o Senhor puxasse a rédea para que as pessoas obedecessem. Deus estava fazendo isso para quê, queridos? Para o bem deles mesmo. O Senhor, olha, nós não batemos num filho, damos uma palmada nele, porque nós queremos judiar com ele. Não, de maneira nenhuma. Às vezes, a gente dá uma palmadinha de leve para que o filho acorde. O Senhor faz a mesma coisa, o nosso Pai eterno faz a mesma coisa com nós, filhos. Tá? Uma palmadinha. Tira de tempo. Você entende? Olha, presta atenção, é para o teu bem. É para o teu bem. Eu sou pai. Eu não quero ver você indo para o inferno. Eu não quero ver você pisando em espinho. Eu não quero você se afogando nas suas próprias lágrimas. Eu não quero ver você chorando. Eu quero ver você orando. Não é oração de lamentação. É oração de amor. Pai, confesso, te agradeço. Tu é maravilhoso, sou pecador. Fomos falhos contigo. Foi isso que Neemias fez. Tá bom? Olha, querido, preste atenção no serviço. Versículo 8. Ele disse: lembra-te agora do que disseste Moisés, teu servo. Se vocês foram infiéis, eu espalharei entre as nações. Se forem infiéis. Versículo 9. Mas se vocês voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e se puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelo mundo aí, pelos lugares mais remotos e distantes, debaixo do céu, de lá eu reunirei e trarei para o lugar de onde eu escolhi para que vocês estabelecessem e proclamassem o meu nome. Amém? Promessa do Senhor. Se desobedecer, paciência, vai pagar um preço. Mas quando vocês se voltarem para mim, me buscarem, o Senhor disse, eu falei isso na outra palavra, eu me deixarei ser achado, eu serei o achado de vocês. Entende? Lindo. O Senhor é um cumpridor de promessa. Cumpridor de promessa. O Senhor é a razão de tudo. Nós aqui gostamos de abreviar as coisas. Querido, essa palavra é tão linda que o Senhor, no versículo 10, ele diz o seguinte: Então são os teus servos. Então são os teus servos, o teu povo. Tu o resgataste com grande poder e com braço forte. Ele está falando lá do Egito, quando o Senhor resgatou todo aquele povo. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos israelitas. Que nós temos prazer em temer o teu santo nome. Fazem conosco hoje este teu servo, com que eu seja bem-sucedido, sendo a sua benevolência para com aquele homem. Fez uma oração de amor, Neemias, fez promessa, deu garantias que o povo de Israel também estava fazendo o mesmo, garantias de arrependimento, confissão de pecado. Ele disse: agora, Senhor, me ajuda. Amolece o coração do rei pagã,
para que quando eu chegue lá com semblante triste, ele não mande me matar, me enforcar. Era o que acontecia. Mas que o Senhor toque no coração dele para que ele seja benevolente, para que ele me mande lá para o meu povo de volta, reconstruir as praças, que as crianças possam brincar, reconstruir o templo para que as senhoras possam louvar, onde as pessoas possam de novo trazer os seus holocaustos e depois de cozer, comer com as suas famílias, sentado ali em roda, proclamar o teu santo nome, fazer clamores ao Senhor para que, se tiver alguma ruptura, alguma rachadura, seja porque o Senhor fez tremer, mas não com ameaças de inimigos. Afasta de nós. Mas a princípio amolece o coração do rei. Maravilhoso, né? Bem, queridos, a palavra de Deus diz que ele disse, parte B do versículo de número 11, faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-me a benevolência deste homem. Aí ele vai e acrescenta aqui, diz, nesta época eu era copeiro do rei. Para que ninguém tenha dúvida, tá bom? Querido, no versículo 2 eu vou passar ligeiro porque o tempo foi embora, tá certo? Mas a palavra de Deus diz que no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, tá certo? Na hora de servir o vinho, e ele disse, eu levei o rei, nunca antes eu tinha entrado triste, nunca na presença do rei. Por isso, o rei logo me perguntou, por que o teu rosto, o teu semblante está triste? Você não está doente. Isso é tristeza. E só pode ser do coração. Deus estava usando ou não estava? Deus estava no meio do negócio ou não? Entende? Palavra maravilhosa. Ele disse, eu com muito medo. Eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Mas como eu não poderia estar triste, meu rei, meu rosto está virado para a minha cidade, a cidade em que eu sepultei os meus antepassados, meus pais, e hoje ela se encontra em ruína. As suas portas foram destruídas e queimadas pelo fogo. Aí o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Fala logo. O teu Deus já falou meu coração. Eu estou aqui só para obedecer. Pede. Pede. E eu darei, eu concederei. Tá certo? Então, a palavra de Deus linda e abençoada fala que ele disse, então eu orei ao Deus do céu. As orações ficam rápidas, não fica? Quando você está sofrendo. Então eu orei ao Deus do céu. Tá? Ainda no versículo 4. Então eu orei ao Deus do céu e respondi ao rei, bom, se for do teu agrado, né? Se o teu servo puder contar com a tua benevolência, né? Que o Senhor me deixe eu ir à minha cidade, a cidade dos meus pais, né? Que estão enterrados agora neste momento, para que eu possa ali restaurá-la. Então o rei, estando ele presente com a sua rainha, sentado ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo leva a sua viagem? Quando você voltará? Ele disse, aí eu marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Amém. Eu quero te dizer, quero parar aqui só um pouquinho, eu quero te dizer que quando você passa a contar suas histórias para o rei, quando você começa a ter um Deus presente na tua vida, as coisas começam a fluir. O intuito do Senhor é que você use Deus como pai e Ele te usa como filho. Você entende?
Então, quando reconhece, quando busca, quando pede, não tem nada difícil. Então, ele poderia estar revoltado, ele poderia ter dito, ó, rei, tu destruiu tudo, tu tirou o meu povo, você está entendendo? Por isso que eu estou triste e agora eu não quero mais nada com a vida. Era um suicídio, não era? Mas Deus disse não. Volta. Reconhece que tu errou. Manda o teu povo orar, me buscar, se esse povo me buscares, orarem a mim, se converter. Eu serei com eles e eles comigo. Vocês entendem? E foi isso que aconteceu. Ele voltou à sua terra. Deus deu carta para poder eles entregar aos reis, para não ser perseguidos em redores dos seus inimigos. Você está inimigo de Israel, tá certo? Deus deu uma carta para o chefe da floresta, da madeira para ele, para poder ele consertar as portas além dos muros. Você entendeu? Disse mais, sabe o que? Uma guarda especial vai com ele, para que ninguém o perturbe. Ele faça exatamente o serviço do Senhor. Deus faz tudo isso para você. Ele bota um anjo da guarda para te guardar, para te socorrer nas horas difíceis, quando você não sabe resolver. Tá certo? Deus manda um anjo para instruir você. Tá certo? Deus tira as mágoas do seu coração. Deus te manda orar. Deus te manda buscar. Deus disse, eu estou com providência para você. Tudo isso é para você. Tá certo? Deus é o nosso amigo. Deus é o nosso amigo. Deus é o nosso Pai. Ele é justo. Tá bom? Então, que essa palavra de hoje, ela tenha servido para você de encorajamento, que você se aproxime mais de Deus, tá certo? Pela busca, pelo amor, pelo carinho, pelas promessas, tá certo? Então, queridos, eu estou muito feliz por ter podido hoje tá passando essa mensagem para você, tá bom? Que você ouça, que você escute, que você medite sobre ela, que você comente lá no nosso canal, tá certo? Que você se inscreva, que você mande para os seus amigos, tá certo? Olha aqui que palavra abençoada, simples, mas abençoada, tá certo? E eu tenho certeza que essa palavra é para salvar muitas vidas, tá bom? O meu abraço a todos, fiquem com Deus, fique na paz do Senhor, fique com Cristo nesse dia de hoje, amém? Deus te abençoe.